Coisa ruim é pica. Olha o mundinho, mano. Olha o mundinho do Aí. Minecraft. Aí o diretor quer dar bronca na gente, olha a tela. Cara, o diretor é muito fã do Windows, ele sempre quer deixar Cara, esse fundo do Windows aí na então tela. vamos falar aí, ó, noite de A gente Libertadores no ama, Mal. Maracanã. Rodada dupla aí nessa semana no Maracanã, né? Fluminense jogou na terça, Flamengo jogou ontem contra o Alcas. Flamengo 4-0, um atropelo. Pedro, Léo Pereira, Bruno Henrique e Vitor Hugo. E, cara, o Flamengo que veio a campo com uma escalação diferente. Eu acho que já chegou no 100º jogo, tá, Vini? Eu acho que já chegou no 100º jogo de Acho São que Paulo. não, Acho que não, mano. Deve estar nos 90. Não, tá chegando na casa dos 90. Tá. Na próxima eu quero essa informação. Pode deixar, eu trago pra você, meu amigo. Uma escalação diferente, o Flamengo fez algumas mudanças, o Vitor Hugo no meio campo, como citou aqui o Lucão, mas na zaga, Davi Luiz entrou no lugar do Fabrício Bruno, que vinha jogando, Felipe Luiz no lugar do Ayrton, o Bolt, Felipe Luiz voltando ao time titular, fez uma boa partida, no meio campo teve o Thiago Maia, Vitor Hugo, e no ataque, Bruno Henrique e Pedro, cara. Bruno Henrique unicórnio Bruno Henrique. E, cara, que atuação de Bruno Henrique. Bruno Henrique, depois de um ano parado, conseguiu jogar mais que toda a carreira do Cebolinha no Flamengo, até o momento. Bruno Henrique, um ano parado, Cebolinha que não se firmou, e Bruno Henrique já se mostra pronto para reassumir essa posição ali, talvez como substituto, talvez até como titular em alguns jogos. E, cara, o Bruno Henrique voou ontem, o Flamengo sem nenhuma dificuldade. Deixar claro aqui que esse jogo não é parâmetro para a temporada do Flamengo. Aí o cara Geraldo falou ali, ó. Geraldo falou ali, ó, ganhar do Alcas é mole, quero ver ganhar do meu fogão. Aí vai vir aquele cara comentar, pô, tô falando isso porque que é palmeirense, né? Palmeirense. Mas não, isso não é parâmetro. Esse comentário te machucou muito, cara, eu respondi lá, depois vocês vão ver, eu respondi lá esse comentário. Que isso, cara? Na minha conta pessoal. Mentira, eu vou ver isso aqui agora. Pode ver. E, cara, o Alcas, pô, muito abaixo tecnicamente, então nem conta muito assim essa vitória. Caraca, deixa eu me retratar. LF comentou, irmão, me encontra na saída 9 da Avenida Brasil pra trocar os socos. Que isso, cara? Cara, posso ler seu comentário, LF? Lê o comentário. Lê. O LF botou aqui. Eu sou flamenguista, amigo. De onde tu tirou Palmeiras na história? Só falamos verdade. O time do Flamengo ainda é instável. Eu tô contigo nessa, LF. Pô, aí, cara, aqui a gente não fala, não tem papas na língua e também não fica inventando historinha. É verdade, o Flamengo tá instável na temporada. Ou eu tô falando besteira aqui? O Flamengo vence o Alcas de 4-0, pode chegar essa semana sábado. Espero que eu esteja errado. Contra o Fortaleza e tropece. É o que vem acontecendo no Flamengo. É isso aqui, ó. É uma gangorra. Eu ia falar balança, mas é uma gangorra, pô. E, pô, o Vitor Hugo jogou muito ontem, vou tentar falar sobre o assunto muita da coisa, partida. muita Vitor coisa. Hugo que, pô, mano, menos de 100 milhões de euros não sai do Flamengo. E o São Paulo já falou, ele não é mais uma promessa, ele já é uma realidade. Não. Cara, eu posso falar rapidinho uma coisa que o Flamengo tá fazendo bem, aproveitando os jogadores da base no tempo certo. No tempo certo. Com certeza. Muita gente fica pedindo Matheus Gonçalves. Já falei, calma, ano que vem vai ser o ano do Matheus Gonçalves. Assim como o Vitor Hugo já vem jogando desde o ano passado. Mas aos poucos, ele foi entrando aos poucos. Agora já é um cara que tá quase certo no time sempre. O Matheus França, a mesma coisa. Já vai chegar proposta por ele. O Flamengo tá colocando os moleques aos poucos no time. Aconteceu isso com o João Gomes. Porque, cara, sendo sincero, não tem necessidade ainda do Matheus Gonçalves jogar direto. O time já tem vários jogadores ali cascudos na posição que ele joga, então calma, vai chegar o momento dele, no que vem ele deve entrar mais, o Flamengo vai manter a calma em relação a isso. E, cara, uma coisa que me chamou a atenção ontem na partida é que o Flamengo vem se mostrando um time copeiro, e eu não sei se isso é bom, claro, mas tem um lado ruim que aparentemente o Flamengo está abrindo mão do Campeonato Brasileiro, sabe? Eu sinto isso, vou falar agora um pouco como torcedor, tirando um pouco o lado aqui profissional, eu sinto que o Flamengo tá abrindo mão do Campeonato Brasileiro mais um ano. E eu não gosto disso, porque eu queria muito ver o Flamengo campeão brasileiro de novo. É uma competição que me agrada, competição longa, eu gosto de ver o Flamengo campeão brasileiro. Mas, cara, ontem o Flamengo com uma intensidade muito alta. O Flamengo, os 30 primeiros minutos, amassou o Alcas, não deixou o Alcas respirar. Você vê os números aí, o Alcas só teve 2 chutes na direção do gol, a posse de bola foi um amasso. Cara, o Flamengo tocando a bola rápido, uma coisa que eu reclamei aqui no jogo contra o Santos, que era o passe de bola lento, o Flamengo com uma lentidão para sair jogando, uma preguiça. Ontem a gente não viu isso, tá? O Flamengo jogou bem para cima. E voltando a marcar na bola aérea, Léo Pereira aparecendo sozinho na área. E zagueiro artilheiro, 4 gols na temporada do Léo Pereira. E, cara, movimentação interessante também, vale ressaltar, do lado direito do campo do Flamengo. O Flamengo que usa bastante o lado esquerdo, que é o lado mais forte do Flamengo na temporada até agora, com o Ayrton Lucas jogando aí daquele lado. Ontem ele não tava, jogou o Felipe Luiz, que é um cara mais cérebro, mais pensante. O Flamengo
tá rindo. O Flamengo explorou Tô bastante vendo do comentário aqui. o Wesley com o Everton Ribeiro. Me lembrou até um pouco o Everton Ribeiro e o Rodinei, tá? Que no ano passado, fazendo essa dobradinha, o Wesley aí ganhando mais confiança ainda. Tem que dar confiança pro moleque, que é um bom lateral, tá? Porque, pô, por mais que às vezes faça algumas burradas, não pode passar o pano também pra ele. Cara, ele entrou no time do lado do Flamengo numa furada, numa fogueira, quando ele entrou. E até agora tá se mantendo titular. O São Paulo ele tá confiando nele. E pra me fechar aqui meu comentário sobre o Flamengo, cara, eu imagino a cabeça dos jogadores do Alcas ali no campo. O time perdendo de 4-0, cara, pô, o Flamengo vai mexer, ufa, vamos dar uma descansada. Olha pro lado, quem vai entrar? Tem que ter essa foto aí, mano. Porra, era uma boa, né, cara? Dei mole nessa. Fabrício Bruno, Pulgar, Cebolinha e Gabigol, o Mister Absurdo. Libertadores. Cara, imagina isso, né, com os jogadores. Então, o Flamengo tá com um elenco muito forte, cara. E eu acredito que vai brigar novamente até o final nessas Copas, como a Copa do Brasil, que joga semana que vem, e a Libertadores. E ó, lendo os comentários aqui, excelente partida do Vitor Hugo, ganhar do Alcas é mole, Bruno Henrique com o joelho ruim, bem melhor que Cebolinha, muito melhor, irmão. Cebolinha foi um dos dinheiros mais mal gastos da história do Flamengo, na minha opinião. Arrascaeta ditando muito bem o jogo mais uma vez. Cara, a gente viu o Arrascaeta, teve bastante essa discussão no Twitter, pedindo a saída do Arrascaeta do time. Cara, isso é bizarro. Ele pode estar numa fase ruim, não tá no seu melhor momento, mas, cara, ainda é o Arrascaeta, irmão. É talvez o melhor jogador do Flamengo, na minha opinião. E aí, ó, Flamengo. Pra mim é o melhor jogador do futebol sul-americano, desculpa. Pô, Não sei agora com a chegada do Suárez, mas enfim. Geraldo tá maluco, irmão. Geraldo tá comentando, ó. Gastando uma, né, Geraldo? O Flamengo parecia até o Red Bull Bragantino jogando. Valeu, Geraldo, valeu. E o tempo inocentou o craque Vitinho, mano. Que Ô, comentário Coutinho, cirúrgico. Eu acho que o Cebolinha é pior que o Vitinho, tá? Eu ia te perguntar isso. Podem me criticar aí. Pô, vocês sabem que eu odiava o Vitinho. Inclusive, teve um assunto que bombou aí nessa semana na rede social, que o sósia do Vitinho tomou porrada de um cara. Eu vi, moleque. Isso. Porque o cara falou assim, cara, olha aspas. O Gabigol da torcida falou pro Dioguinho, aquele vascaíno, Sei. falou assim pra ele, pô, cara, Obrigado. o Vitinho que apanhou, acho que foi no Mineirão, de um flamenguista, o cara virou pro Vitinho da torcida e falou o seguinte, cara, já que eu não posso bater no de verdade que eu odeio ele, eu vou bater em você. E bateu no Vitinho da torcida, irmão. Pra tu ver como é que Cara, o Vitinho era esse odiado nome- no Flamengo. Esse nome Vitinho da torcida, ele é muito diferente, velho. Cara, E a gente já conheceu o Gabigol da torcida e o William Eu da não. torcida. pô, podia trazer essa foto aqui na próxima semana. A gente vai trazer essa foto na próxima semana. O Ilharão e, cara, o LF sentou do. Vou trazer essa informação. A gente trabalhava para um político, né? A gente fazia a parte escrita da campanha eleitoral dele. E a gente fazia o release também, né? De alguns deputados estaduais que estavam fazendo parceria com ele. O Gabigol da torcida veio a deputado estadual. Ele ia fechar, né? Com um político que a gente trabalhava na época. E aí, tipo assim, tava tendo um comício dele lá, tá ligado? Reunião com diversos deputados estaduais que estavam fechando com ele. Cara, o William da torcida sentou do lado do LF. Mano, o LF tava com o celular assim, né? Ele fez assim, ó. Na cara do William, ó. Selfie, voltou. E me mandou foto. Cara, na cara dura, mano. Mas você que eu falei que no meio da parada ele tava lendo a Bíblia. No meio da parada ele tava lendo um versículo, pô. O Ilharão O maior fofoqueiro, ficou olhando pro celular do Ilharão na torcida mesmo. tipo assim, o Ilharão do lado dele, tipo assim, de forma natural, Cara, vou te mexendo no falar, celular. essa E o LF época- assim, o LF tava assim, ó. Essa época que a gente trabalhou junto na campanha política foi muita coisa aleatória. Teve um dia, vou entrar uma história aqui, hoje vai ser resenha. A gente tava no sofá depois de almoçar, a gente sentava no sofá pra descansar o almoço, uma galera. Cara, do nada, passa o Soteldo da torcida. Cara, isso é bizarro. Muito puto, tipo, bufando. Pô, deixa ele lá então, que se for, não sei o que, sei lá. Cara, eu olhei pra cara do Vini na hora. Que é isso? Mano, daqui a pouco vem o Gabigol da torcida e o Arão atrás. Cara, calma. Mano, os sósias estavam quase caindo na porrada, irmão. Cara, a gente olhando assim pro outro, não acreditava, irmão, não acreditava. Bagulho muito Cara, aleatório. que muito isso, aleatório. moleque. Acho que- Esse mundo dos sódias é um universo à parte, Cara, velho. à parte, É uma parada à parte. louca, velho. Cara, eu vou ver se eu. Pô, agora é difícil, mas. Eu acho que o diretor tropeçou no fio, mano. Ah, não, botou o ele chat. botou o chat. Ah, perfeito, Tava resenha. perfeito. Ele botou o chat. Cara, era muito aleatório essa época, mano. Do Muita, nada o Gabigol muita coisa. resenhando com a gente. Cara, pô, vou te falar, não tem nada a ver com o Gabigol, mano. Cara, não tem nada a ver. Era Ah, já bizarro. virou folclórico, já virou folclórico. A cada momento acontecia um bagulho diferente. Cara, o Aaron era igualzinho.
O Arão era igualzinho, irmão. Papo reto. Pô, que bizarro, mano. Eu fico triste com o Gabigol da torcida, porque ele é muito empenhado mesmo, pra imitar fielmente o Gabigol. Mas, pô, o Gabigol lança trança. O Gabigol da torcida gasta, sei lá, R$1.500 pra fazer uma trança. No dia seguinte, o Gabigol tira a trança, o mano. O Gabigol fez a trança, no dia seguinte tirou, mano. Aí o Gabigol fez de Triste. sacanagem, mano. Então, mas rola, as ruas falam que o Gabigol não gosta. Não do gosta Sósia. não gosta do Cara, Sósia. não eu já gosta. falei isso na época. Pro Gabigol pegar ele é tirar a barba. Se o Gabigol tirar a barba, acabou o bagulho. Acabou. Mas eu acho que ele já entrou no nível que ele nem quer mais parecer. Ele vai ficar daquele jeito, esse personagem pra sempre. A barbinha... É isso. É. É, O cara mas- vem, pô, pro cara vir a deputada estadual como Gabigol da Pô, torcida, ele só irmão. fica assim, ó. É, Pô, ele mas já não tá reto. ligando pra mais nada, ele já não tá Ô, ligando pra Gabigol mais da nada. torcida, quais são suas propostas pra... Não. Um bom personagem, um beijo. Cara, bom, Gabigol da um torcida. beijo pro Gabigol da torcida. Cara, eu A esqueci gente o quer nome ele dele, aqui, não sabia velho. o nome dele. A gente quer ele aqui, velho. Gleidson. Cara, Ah, o não é nome não, né? dele Não, é- Wellington. Jonatas. Ah, tu chutou, Pô, legal. tu acabou de inventar isso. Falando sério, pode pesquisar. Pô, Mas enfim, vamos voltar Cara, pro a Mengudo? gente tava falando aqui, ó, do Cebolinha e Vitinho, cara, que eu sempre tive uma cara, raiva do de Vitinho. onde você tirou Jonatas, velho? Qual o nome dele dele? é Jefferson Thiago. Ah, com o De J. onde você tirou Jonatas? Jonatas. Não, ele fez assim, ó. O S. Não, ele fez assim, ó. Jonatas. Parece com o Jefferson, cara. Beleza. Pô, igualzinho. O Geraldo botou aqui. Começa o com nome dele J. é Geraldo. Que isso? Cara, O nome dele é Geraldo. o Geraldo tá maluco. O Geraldo tá maluco, velho. Mas enfim, Mas aí eu falei que eu não gostava do Perfeito. Vitinho, mas, cara, o Cebolinha é pior que o Vitinho. Essa é a minha opinião. E assim eu fecho o assunto do Flamengo, minha fala, deixo pra vocês o que vocês têm a dizer. Tem reforço chegando, o que vocês acharam do jogo e o que vocês esperam aí pra esse momento da temporada do Flamengo. Cara, vou trazer um comentário pegando o gancho do que a gente tava falando agora. O Flamengo, ontem, era o time do Flamengo malvadão. Você vê aí, ó, 22 chutes contra 9 do Alcas, 9 chutes no gol contra 2 do Alcas. Time malvadão, time do Flamengo, pô, embalado. Já o Flamengo contra o Bragantino parecia até o time dos sósias, pô. Tá ligado? É do time dos sósias, não tem outra comparação pra dizer. Porque você vê a discrepância de atuações que estão acontecendo em campeonatos mata-mata, como foi a Copa do Brasil e como tá sendo a Libertadores agora, né? Porque por mais que não tenha chegado na fase de mata-mata, tá na fase dos pontos corridos ainda, né? Na fase de grupos, vai se tornar mata-mata. E é aquilo, rapaziada. Essa inconstância, ela me incomoda um pouco, entendeu? Porque é aquela parada. Pode ser que num jogo mata-mata o Flamengo não entre tão bem como costuma chegar, ou então até mesmo nos pontos corridos não apresente um bom futebol e acabe ficando longe de conquistar um título, porque, cara, não tem jeito. Um time como o Flamengo, que tem as peças que tem, tanto as peças titulares como de reposição, tem que brigar por todos os títulos que está competindo. Todos os títulos, sem dúvida, entendeu? E como a gente tá falando isso, dessa discrepância de atuações, saiu nessa semana o Mauro César Pereira, bem conhecido por todo mundo, acho que todo mundo que acompanha um pouco dos jornais esportivos, né, Sport Center, esses jornais, principalmente da ESPN, porque foi lá onde ele construiu sua carreira. Mauro César Pereira, essa semana, ele insinuou, né, corpo mole da parte do elenco do Flamengo na data FIFA, por conta que os jogadores estavam se recusando. Vou ler aqui para não falar alguma coisa que não faça sentido. O Mauro César revelou que os jogadores do Flamengo estão se recusando em treinar em 2 períodos. Disse ainda que os jogadores estão fazendo corpo mole no Campeonato Brasileiro, pois nas Copas o prêmio é maior para eles e tem menos jogos. Achei uma aspa muito forte do Mauro César. Essa insinuação. Será que o Flamengo tá escolhendo uma competição? Então, eu acho isso muito forte, principalmente da maneira que foi dita e principalmente por conta do motivo. Eles estão jogando melhor as Copas porque o prêmio é maior pra eles e tem menos jogos, sabe? Eu acho isso meio complicado em falar alguma coisa. E é aí que entra o personagem Bruno Henrique, já que ontem na coletiva de imprensa do Fla, os 2 escolhidos foram o Sampaoli, que tá sempre presente já que é o técnico, e o jogador escolhido foi o Bruno Henrique.
Coletivo é um absurdo, muito boa, resenha. O São Paulo sempre bem sério, truncado, falando espanhol. Tá há 700 anos no Brasil e não sabe falar um pretérito perfeito, um verbo que seja em português. Não consigo entender isso, mas enfim. E o Bruno Henrique leve, né? Conquistando mais uma vez um bom futebol. Tentou... Que isso? Fez o L? É o dono do L, irmão. Hã? Ele é o dono do Lorenzo, L. não, Lorenzo. Ah, tá. Eu tomei um susto, falei, ué, será que eu falei cano? Tomei um susto, mano. Mas enfim, Bruno Henrique retomando o bom futebol. Você vê aí, cara, que o Bruno Henrique no último jogo bateu 35 km por hora num pique que ele deu. E o auge dele em 2019, né, que foi o auge dele, o principal, o top 1, né, dele, do Bruno Henrique em relação à velocidade, é de 38 km por hora. Então você vê que ele já tá voltando a ser o que era antes. Talvez tenha um pouco de limitações, mas nada que nada que venha de jogo. Exato, é literalmente ritmo de jogo. E o Bruno Henrique que vem pra ser mais uma peça aí, né, pro São Paulo, já que ele não gosta de repetir escalação, mais uma peça pra utilizar e pra entrar sempre bem, porque o BH, quando tá bem, filho, esquece. Foi pra mim um dos principais nomes ao lado do Gabigol. O Gabigol foi muito decisivo nas fases de mata-mata da Libertadores, principalmente na final, né? A gente não tem nem o que falar. Mas o Bruno Henrique naquele ano de 2019 foi a jogada do nacional. gol da final, o Bruno Henrique, Exato. Arrascaeta, é do trio ali, o Arrascaeta rouba a bola, o Bruno Henrique dá o passe. Ele foi sensacional. Esse trio ali é lendário. E aí, como eu tava dizendo, Bruno Henrique leve, falando com os repórteres, e aí a última pergunta da coletiva de imprensa foi essa, né? Sobre essa parada do Mauro César e tal. E aí ele falou que, tipo, que ele tá cada vez mais confiante, mas que isso não existe. Que isso foi algo que não existe dentro do Flamengo e que o time tá 100% focado porque é formado por profissionais. E eu concordo com o Bruno Henrique em relação a defender o elenco. Obviamente que o Mauro César não traz essa notícia assim de uma hora pra outra. Ele não pensou nisso enquanto, sei lá, tava cagando. Caraca, será que o Flamengo tá priorizando uma competição ou outra? Não foi dessa forma. Até porque ele é um nome de respeito dentro da instituição. E obviamente ele tem seus setoristas ali. Suas fontes ali dentro do Flamengo. E, pô, ele é um jornalista renomado, tem cursos, etc. Obviamente, como a gente é jornalista, ele utiliza a lei das 3 fontes. Quem tá ligado, tá ligado. Alô, faculdade. Tá ligado, tá ligado. Então, basicamente isso. Eu não queria falar o nome dessa faculdade, não. Mas Alô. Então, mas é basicamente isso. Obviamente ele tem suas fontes. Mas, cara, essa parada de uma aspa muito forte, de priorizar por conta de premiação, por conta de ser um campeonato com menos jogos, acho muito complicado, né? Mas o Bruno Henrique desmentiu, né? O Bruno Henrique desmentiu. Eu concordo com o Bruno Henrique. Acho que isso não existe, sendo bem sincero. Acho que isso não existe. Não sei de onde o Mauro César tirou essa informação. A pessoa que passou pra ele, muito provavelmente, é de dentro do Flamengo, né? Com certeza. Então, talvez esteja rolando algum equívoco de alguma parte. Alguém se equivocou em dar essa informação ao Mauro César, e o Mauro César também se equivocou em repassar essa informação em TV nacional, né? Porque, cara, você chegar a público e falar isso é até um desrespeito com o jogador. Você falar que os caras estão fazendo corpo mole, estão escolhendo o jogo e etc. Acho que isso é uma coisa muito ruim. Mas agora falando um pouco mais sobre o jogo... É uma acusação forte. É uma acusação muito forte. Agora falando um pouco mais sobre o jogo, cara, o Flamengo trucidou o fraco Alcas, né? Acho que não tem palavra melhor pra descrever. Convenhamos, o Alcas não tem nível pra disputar com o Flamengo. Com todo respeito ao Alcas. Venceu a primeira partida, né? De verdade mesmo. Mas quando os times estão nos seus melhores momentos, a diferença Vou no banheiro rapidinho, tá? A diferença é isso aí, cara. E eu queria destacar uma coisa... Pô, adoro quando ele faz isso. Mas eu queria destacar uma coisa, cara, que foi diferente do que a gente falou do Fluminense, por exemplo, o LF. Que é a rotatividade do elenco do Flamengo. Aqui a gente citou 3 exemplos de destaques nessa partida, que são 3 exemplos muito distintos, né? A gente teve um Felipe Luiz e um Bruno Henrique, que são medalhões, que não são titulares. A gente tem o Vitor Hugo, que é um jovem de 19 anos, que é uma promessa da base. E o Davi Luiz. O Davi Luiz, que é um e jogador também medalhão. Mas se ter só esses 3... Não, perfeito. Os mais comentados. Mas eu acho que isso passa muito, cara, essa força do Flamengo e essa dominância do Flamengo em certos momentos passa muito pela habilidade do Sampaoli de conseguir mesclar os medalhões do clube com os jovens que estão chegando.
Você falou muito bem quando você fala que o Flamengo tá utilizando melhor a base. Eu acho que muito disso vem por conta daquela questão do Lincoln, né? Acabou subindo muito jovem, o jogador se queimou e nunca mais recuperou o futebol que a gente sabia que ele tinha na época da base. E eu acho que depois que o Flamengo tomou esse baque de perder um jogador assim, falou, cara, beleza, vamos dar tempo ao tempo. E vamos agir com mais calma. E agora a gente vê que o Flamengo agindo com calma e deixando os jogadores se adaptarem no seu tempo, e entendendo o elenco, entendendo o estilo de jogo, o resultado é esse aí. O jogador da base se destaca, fez um gol super importante. O Vitor Hugo, é bom dizer aqui, ele esteve no elenco do Flamengo, né, no time que foi a campo, nos últimos 10 jogos. Sendo que dos 2 últimos ele começou de titular. O jogo contra o Santos e o jogo agora contra o Alcas. Ele foi titular nos 2. Pra você ver que o Vini falou muito bem quando ele disse que o São Paulo já o considera uma realidade. E a gente consegue ver isso em campo. Porque às vezes o treinador fala algo, o treinador dá uma entrevista, só que isso não se converte na realidade, né? E o que tá acontecendo é isso. Que isso, cara? A câmera caiu. Mas com o Vitor Hugo o que tá acontecendo é isso. Ele já é uma realidade no Flamengo. Outra coisa que agora eu queria destacar a partida individual de cada um desses 3 que eu citei. Bruno Henrique, Felipe Luiz e Vitor Hugo. Cara, o Felipe Luiz, o Bruno Henrique, ele foi muito importante, principalmente nas transições que o Flamengo fez. Se a gente olhar os melhores momentos do jogo, a gente vai ver, em alguns momentos, o Flamengo apostando muito nos contra-ataques. E o Bruno Henrique sempre era essa válvula de escape pelo lado esquerdo, né? Principalmente... O que o Vini tá rindo, cara? Eu tô vendo... O que o Geraldo comentou agora? Não, o Geraldão tá ouvindo a gente. Eu tô rindo do delayzinho da live. Não, mas eu não conheço o Geraldo, mas já considero bastante, cara. Tá sendo Geraldo, um beijo. 10 e faixa do chat, não tem jeito. Mas enfim, o que eu queria falar é o seguinte, o Bruno Henrique, ele tava sendo aquele escape pelo lado esquerdo do Flamengo nos contra-ataques, né? Porque eu vi muita gente comentando, inclusive, naquele gol do... Caramba, eu esqueci de quem foi o gol. Que ele dá o passe pro Pedro, o Pedro ajeita. Que o Arrascaeta mete uma bola pra ele. No jogo ele de passa agora? nas costas... ele passa nas costas do... É isso. Ele passa nas costas do marcador. Sim. E muita gente pensando, cara, se fosse o Everton Cebolinha nessa situação, o Everton Cebolinha não teria ido nessa bola. A reação do LF de estudo. E são jogadores de características muito diferentes, o que me leva ao Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz, eu acho que é o fit... Para de rir de mim, cara. Me delay da live. Que isso, cara. Mas, enfim, Tô indo comentar. Geraldo falou, quero beijo não, me faz um pix. Cara, eu te amo, Geraldo. É Geraldo, eu te amo. Cara, mas o fit do Bruno Henrique com o Felipe Luiz, ele é muito forte, porque eu acho que o Ayrton Lucas, ele também tem essa característica de atacar o espaço, né? Então, quando você tem 2 jogadores, igual o Everton Cebolinha e Ayrton Lucas, o Everton Cebolinha meio que rouba esse espaço do Ayrton Lucas de atacar, né? E fica acabando dando esse conflito. Quando tem o Everton Cebolinha ou o Felipe Luiz, ou o Bruno Henrique e o Felipe Luiz, como foi o caso desse jogo, o encaixe é muito perfeito. Então a gente tem um Felipe Luiz que ele é muito importante, não só tecnicamente. Ele é um craque, óbvio. Eu acho o Felipe Luiz muito elegante em campo. Tecnicamente ele é muito bom. Mas eu acho que a noção dele do espaço-tempo ao redor é o que diferencia mais ele dos outros jogadores. Porque em diversos momentos desse jogo, você viu o Felipe Luiz participando indiretamente da jogada. Ele não precisava receber a bola, mas às vezes um movimento que ele fazia abria o campo pro Flamengo. Às vezes um jogador acompanha a marcação... É uma quebra de passe ali. Às vezes o jogador acompanha o Felipe Luiz no movimento e deixa o corredor livre, deixa algum setor livre para o jogador conseguir explorar mais aquilo ali. E claro, o Vitor Hugo, eu já falei aqui, vem sendo uma peça muito importante nos últimos 2 jogos. Foi titular, fez parte dos relacionados nos últimos 10, vem entrando sempre. E uma coisa que eu queria desmistificar aqui, se vocês me permitem, é que muito se batia nos Flamengos pós-Jorge Jesus sobre essa questão da rotatividade, né? Muita gente falava assim, cara, o Jorge Jesus, o Mister, nunca poupava jogadores. O Flamengo jogava com os 11 jogadores sempre, o Flamengo conquistou tudo com os 11 jogadores, isso é uma mentira. Você que fala isso, você está errado. Aquele elenco lendário que a gente conhece do Flamengo de 2019 entrou em campo em apenas 8 partidas com o Jorge Jesus. Em 8 partidas. Então você percebe que até no modelo do Jorge Jesus, que deu muito certo, a rotatividade era importante. E isso vem... se provando mais uma vez verdade com o São Paulo. Óbvio, reiterando o que o LF disse. O Alcas não é parâmetro para a temporada. O Alcas é infinitamente mais forte, mais fraco que o Flamengo. Com todo respeito, mais uma vez. Se eu não me engano, essa foi a primeira participação do Alcas na Libertadores em toda a sua história. E o Flamengo é tricampeão. E então, o centroavante do Alcas
tá pior do que eu Pô, fisicamente, tu filho. pode ser centroavante do Alcas, Vini. Pô, eu posso. E lembrando, esse centroavante é o mesmo que fez o gol da vitória do Alcas lá, filho. sim, Barriga, sim. barriga de Bota cocô bota, dele, hein? bota bota. Barriga de cocô, filho. Eu gosto assim. Das Mas que são enfim. gostosas. Que isso, cara. Mas enfim, o Alcas não é parâmetro para a temporada do Flamengo e nem Também. deve ser olhado como uma vitória que. Vou só finalizar aqui e já passo a palavra para você. E não acho que a gente deva encarar o jogo contra o Alcas como também um norte para Libertadores do Flamengo. A gente fala, cara, o Flamengo venceu, o Alcas é favorito. Não é isso. Mas eu acho que é uma vitória muito importante para o time também ganhar mais confiança. Principalmente depois dessas duas últimas partidas, né? Contra o Bragantino, 4-0, e contra o Santos, que venceu, mas não fez um bom jogo, um time muito frágil defensivamente. O Flamengo muito pobre também, que ele comentou alguma atrocidade. O Alcas joga, Que isso? o Alcas joga com 12 em campo, o atacante dele está grávido. Tá grávido. Tá Cara, grávido. Geraldo, um beijo pra você, irmão, um beijo. Mas enfim, eu queria dizer, eu acho que o Flamengo ele consegue. Teu áudio variou. Fala um pouquinho mais perto. Eu acho que o momento do Flamengo, os melhores momentos do Flamengo na temporada, eles passam diretamente por essa rotatividade que o São Paulo tá impondo, Perfeito. não impondo, mas ele tá aplicando no elenco. Mesclando os medalhões com os jovens, eu acho que isso é muito Isso é importante. aqui quando a gente falou do Fluminense.